Vamos lá. Então, hoje nós vamos para essa parte aqui, Agostinho no seu tempo e vidas. O nosso conhecimento do mundo de Agostinho foi transformado pela última geração, desde os trabalhos de Gibbon, uma referência aqui, pelo menos no quarto e quinto séculos. O quarto e quinto séculos foram marginalizados na imaginação histórica, mesmo dos especialistas. Gibbon descreveu o declínio de Roma, do Império Romano, as the triumph of barbarism and religion, como o triunfo do barbarismo da religião na forma de cristandade ou de cristianismo. E this was too good a history to disregard, and the evidence was overwhelming and unambiguous. Então, isso é uma história muito boa para a gente desconsiderá-la, e a evidência é super excedente e sem ambiguidade. Sei lá o que ele quer dizer com isso, mas vamos ver aqui como é que ele vai defender isso, né? Mas a partir de 1960 em diante, o conceito de antiguidade tardia, nascido anteriormente no, nos- na parte mais born earlier in the century, nascido de uma fase mais anterior no século, was used to transform our grasp on the period. Foi usado para transformar a nossa compreensão do período, né? Que grasp, então a gente tem que dar uma adaptada, porque senão fica a nossa aderência ao período, não fica bom em português, né? French Catholics, Italians, Marxists, and German philologists all had a part to play, but late antiquity's most persuasive apologist and the real shaper of the revolution is the liminal figure of Peter Brown. Nossa, que parágrafo gigantesco. An Irish-born Protestant who, as an infant, the Emperor Haile Selassie laid ecclesiastically potent hands, claiming descending from Solomon. Meu Deus, vamos lá. Os católicos franceses, os italianos marxistas e os filologistas alemães tiveram uma função nisso. Mas os apologistas mais persuasivos da antiguidade tardia e os eh, mas os verdadeiros formadores da revolução, nas suas figuras limítrofes, como Peter Brown, um protestante nascido na Irlanda, sobre quem, como uma criança, o imperador Haile Selassie colocou mãos potentes, eclesiasticamente falando, no clamor de ser um descendente de Salomão. Meu Deus, que frase complexa essa. Bom, o que eu consegui entender do que ele está dizendo é que teve esse tal de imperador Haile Selassie aqui, que ele era um protestante nascido na Irlanda, o que não é, né, não é muito comum, porque normalmente a Irlanda é católica. E aí ele usou o Peter Brown como uma figura para justificar a sua linhagem que vinha de Salomão. Meu Deus. Caramba, né? E Brown made his mark as Augustine biographer and leads 30 years later the continuing imagination of Augustine age. Então, o Brown, que eu não sei muito bem que período nós temos aqui, mas né, com certeza não é esse período de 1960, é anterior a ele. Fez a sua marca como, né, deixou sua marca na história como um biógrafo de Agostinho e líder na área, and leads, biography and leads, talvez pesquisa, leads, aqui é complicado de saber o que ele está querendo dizer, mas 30 anos atrás, ele continuou a reimaginação da era de Agostinho. The diversity of that word and the ambiguity of its transformation are painted in the richer and richer colors, and with each few years, new tracts of space and time are infused with fresh vitality.
A diversidade do mundo e a ambiguidade das suas transformações são pintadas de uma maneira em cores cada vez mais ricas. Acho que as descrições que ele faz, né, deve ser algo mais cada vez mais rico. E a cada poucos anos, novos assuntos que diz respeito ao espaço e ao tempo foram colocados, infundidos com uma vitalidade nova, fresca. Olha, se isso aqui não tivesse sido escrito antes do IA, eu achava que o cara estava usando IA, entendeu? Porque dá uma olhada nesse negócio. Fresh Vitality. New tracts of space and time are infused. Meu Deus, richer and richer colors. Talvez a gente esteja descobrindo de onde que sai a lógica do IA para ele colocar tanto superlativo lá dentro, né? Acho que ele pega as coisas dos ingleses, assim, né? Pessoal de Cambridge, Oxford, tira a lógica, pega os maneirismos de falar e constrói em português. Mas aqui a gente não fala igual, né? A gente não fala assim. Quer dizer, pelo menos eu não falo assim. Deve ter gente que fala assim, né? Usando umas características assim, né? Mas the barbarians and the Christians of age now appear to have had more in common with each other and with their fellow Romans that we once thought, and the many cultures of that Roman world now stand out in a greater and more differentiated relief. Os bárbaros e os cristãos, então, aqui a gente vai ter que dar uma parada. Olha, os bárbaros e os cristãos é um problema muito sério na atualidade. Ah, por quê? Porque essa classificação de cristão e bárbaro foi politizada a partir do século XVIII como movimento de expansão cultural para dominar outros povos. Então, esse modo de pensar, nós somos cristãos e os outros são os bárbaros, são os estrangeiros, são os de fora, são os pecadores, foi usado para quê? Para se tornar uma bandeira do liberalismo e imperialismo do capitalismo, que invade outras nações, como China, principalmente o Sudeste Asiático, né? E a China e o Sudeste Asiático, o Japão, como forma de domínio em nome de Deus. A Índia é invadida também em nome da civilização cristã. E aí o que acontece hoje é que nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, na área de missiologia nessas regiões. Por quê? Porque o pessoal se arma, né? Fala assim, não, mas peraí, vocês entraram aqui, qual que é a ideia? Vocês entraram aqui com, em nome de Cristo, colocaram o mercado de ópio aqui dentro? Foi aquilo que aconteceu na China e no Sudeste Asiático, né? Então, recentemente a gente viu alguns escândalos relacionados a monastérios budistas com cocaína dentro, né? Em Mianmar e também na Tailândia. Mas isso é resquício do uso que a civilização que veio lá da Inglaterra, trazendo essa bandeira, né, de maneira muito assim errada, mas é muito errada, de civilização cristã para esses povos do Sudeste Asiático e da China, colocando que não, nós estamos trazendo cristianismo, ao mesmo tempo colocando ópio lá dentro, viciando todo mundo em ópio, para aumentar a circulação de capital nos seus próprios países. E aí o que nós tivemos hoje, nós temos resquícios disso ainda, né? Porque é um dinheiro muito rápido, e movimentação é rápida, mas eticamente e moralmente, e ainda mais dentro da ética e moral cristã, absolutamente incorreta, né? E absolutamente, assim, fora mesmo da ética, né? Então, aí, quando a gente vê The Barbarians and the Christians, a gente assusta um pouco. Você já tem que ligar a luz vermelha nesse ponto, né? Por quê? Porque aquilo que era usado na antiguidade como bárbaros e cristãos, no sentido de missiologia, né? Na Idade Média começa a ganhar contornos que são esquisitos, né? Na ética cristã, como, por exemplo, as cruzadas. Os bárbaros muçulmanos precisam ser conquistados à força da espada, e quem matar os bárbaros ganha o céu. Isso é instrumentalização política, obviamente. E depois nós temos um segundo momento que é no século XVIII, a mesma coisa, o mesmo uso de cristãos e bárbaros e os índios nossos aqui, os africanos nossos que estão aqui, né, os descendentes nossos aqui, que podem ser os seus ancestrais também, foram vítimas dessa mesma propaganda de bárbaros e cristãos aqui, que foi instrumentalizada, certo? Então, e a gente tem que tomar cuidado para não repetir esses erros. Por quê? Porque, no ponto de vista da teologia, da missiologia, isso é um equívoco gigantesco, porque depois você não consegue fazer anúncio mais no evangelho, não consegue mais, é impossível. Né? Lembra daquela história do John Wesley, quando ele vai para
ali no início do século XVIII, ele vai para os Estados Unidos e tenta fazer a pregação de Jesus, e os escravos norte-americanos dizem assim: olha, a gente entende Jesus, mas é o seguinte, meu, os senhores que prendem a gente em correntes, batem na gente, colocam a gente nas senzalas, etc., a gente não quer ser igual a eles. Eles acreditam em Jesus. E se Jesus aí que você está falando, a gente até entende, mas a consequência é essa daí, então a gente não quer. Sabe quantos se converteram ao anúncio do evangelho feito por John Wesley, hein? John Wesley. Sabe quantos? Zero. Ele volta para a Inglaterra falando: Nossa, não consegui nada durante o período de cristão, nenhum. E aí ele volta dizendo: Temos que parar a escravidão. Ou para a escravidão, o anúncio do evangelho fica impossível. Outras formas de escravidão, nós temos que pensar as formas de escravidão que temos hoje. Nós temos várias, só que elas são veladas, né? Então nós temos que pensar sobre isso. Então, os bárbaros e os cristãos of the age daquela era now appear to have had more in common, agora parecem ter muito mais em comum um com o outro e com os seus companheiros romanos do que nós pensávamos. And the many cultures of that Roman world, e muitas daquelas culturas do mundo romano, now stand out in greater and more differentiated relief. E as muitas culturas do mundo romano agora emergem ou se fixam, né, ou se levantam como uma grande liberação, é uma cada vez um grande e maior diferenciação que alivia, vamos dizer assim, né? Uma grande liberação em relação às diferenças. Na verdade, é muito mais comum do que tem muito mais em comum do que aquilo que diferencia. Por isso que a gente faz o nosso percurso aqui pela filosofia de interrelacional, percebe? Por quê? Porque seres humanos realmente têm muito mais comum do que aquilo que diferencia, entende? Melatonina diferencia um pouco a cor da pele, mas e daí? Se você abre é igual, aí tem coração, estômago, intestino, tem tudo igual aí. Entende? Um pouquinho de melatonina faz diferença. Um olho um pouquinho já puxado já fala, não, isso aí, né? Come comida um pouco diferente, ó, o bárbaro, né? Então, hoje a gente já não está mais vendo o mundo muito assim, né? Eu não sei em relação a religiões, a pessoa usa muito ainda a religião, que é o nosso campo, né? Teologia e religião é o nosso campo, para justificar guerras, invasões e assim por diante, né? Isso, obviamente, que vai contra o espírito do fundador do cristianismo, que é Jesus, né? Vai contra o espírito dele, assim, mas bate de cara com isso, né? Que ele morre para todos os seres humanos. A salvação depende da aderência à fé, mas o anúncio tem que ser feito. Se você bloqueia o anúncio, como é que acontece? Não acontece mais nada. Como que se bloqueia o anúncio? Por exemplo, com essa visão, eu sou cristão, o outro é o bárbaro. Eu sou cristão, o outro é o idólatra. E aí você não consegue mais anunciar nada. Você só consegue fazer barreira e trincheira e fortaleza e sair dando tiro e tacando arco e flecha nos outros, metralhadora, não é? Então, não dá para ser assim, né? Outro convencionalismo about Augustine are quite true. Convencionalismos antigos sobre o Agostinho, né? Isso, Antônio, é sempre com julgamentos. Aí é sempre que acontece aqui. Você cria a barreira a partir desse julgamento e acaba com a possibilidade de anúncio, né? Então, os convencionalismos antigos sobre Agostinho também são bem verdadeiros. He was born in the reign of Constantino Secundus, in a Roman world flea beaten as its border by outside armies, but fundamentally secure. Então, ele nasceu no reino de Constantino II. No mundo romano, marcado por as suas fronteiras, flea bitten é picado de mosquito, né? Mas isso não tem, isso é uma expressão deles, né? Como é que você vai traduzir flea bitten, né? Por picado de mosquitos nas suas fronteiras, pelos exércitos estrangeiros, mas fundamentalmente seguro, né? Então era seguro. And he died in the reign of Teodósio II. Então ele morreu no reino de Teodósio II, na parte do império que não mais reconhecia
Constantinopla como domínio, ou seja, Constantinopla como seu centro. Numa cidade cercada por exércitos em cerco. That all agree were barbarian, que todos concordavam que eram bárbaros na origem. And that would capture his city, e que capturariam a cidade, a sua cidade e a sua província logo depois da sua morte. Então Agostinho morre no momento de cerco contra a cidade dele. Eu acho que ele deve ter morrido em oração, né? Porque ele era um bispo e ele sabia das consequências dessa invasão dos bárbaros contra a sua cidade, a sua cultura, a sua religião. Mas esses bárbaros eram bárbaros em origem. Não a gente tem que verificar se eles talvez eles fossem cristãos, né? Então a gente não sabe muito bem. A gente vai ter que pesquisar isso, vai ter que investigar isso. Aí, no mundo da sua juventude, era ainda fácil de imaginar um mundo sem o cristianismo. Olha lá, sem o cristianismo. No mundo da sua velhice, da sua fase idosa, já começou a ficar impossível de imaginar um mundo sem o cristianismo, como é o nosso mundo hoje. Eu acho muito estranho a pessoa falar assim, né? Tem gente que fala assim, mas você é budista? Eu falo assim, não, eu estudo budismo. Aí a pessoa fala, você é o quê? Eu falei, ué, cristão, ué? Você é o quê? Aí tem gente que fala assim, não, mas eu sou da Umbanda. Aí você fala assim, ué, mas não, você é cristão, né? Não, eu sou da Umbanda. Você fala assim, não, filho, você é do cristianismo primeiro. A Umbanda é um deslocamento secundário, né? Por exemplo, a Nayara. A Nayara é monja budista. Ela é o quê? Culturalmente cristã, certo? E ela estuda o budismo. Agora, se ela for no meio budista, lá na Índia, que é 4%. Se você vai na Índia, é 0,4% de budistas na Índia, viu? Então, se a Nayara for na Índia, eles vão chamar a Nayara de cristã. Eles não chamam ela de budista. Por quê? Porque eles consideram que é a origem da sua cultura, a sua religião, e que você não pode negar isso. Na China é a mesma coisa. Quando eu vou na China, eles perguntam se é budista ou é cristão. Eu falo cristão. Se eu responder budista, eles dão risada e falam, nossa, o cara viaja, entendeu? Claro que eles cristão. Aí, mas o que você faz com o budismo? Eu estudo ele. Mas eles jamais aceitam que você se torne um cristão dentro daquela rede cultural deles. Se você falar eu sou um cristão, eles dão risada. Quer dizer, se você falar se eu sou um budista, eles dão risada, porque você tem que ter nascido lá. E na China, quando você fala eu sou um budista, eles dão risada também. Por quê? Porque no final você é confucionista na China. Ainda onde que tem budismo? Talvez tivesse no Tibete, mas hoje já não tem mais. Porque foi invadido, né, pela China, foi conquistado. Mas foi conquistado por quê que o Tibete foi conquistado? Na China, vocês sabem, né? Que quando estava em 1911, a China entra num problema de norte versus sul, meio parecido com os Estados Unidos, e aí dois estados declaram a independência em cima do problema chinês, que era quem? Tibete e Mongólia. Só a China está com um problema, vamos sair fora desse problema para não precisar ajudar a resolver o problema. O que que eles fazem? Declaram independência. Quando os chineses depois chega o Mao Tse Tung, ele fala assim: agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês lá abandonaram a gente naquele período, agora vamos para porrada, vocês vão voltar na porrada. E vai para dentro do Tibete e conquista. A Mongólia tem problemas, porque tem interesse da Rússia. Então ele não consegue entrar, a China não consegue entrar. Mas o Tibete que estava isolado para baixo, eles invadem mesmo. Ele fala assim: quem mandou vocês abandonar? Disseram, vocês eram nossos. E aí, no momento que a gente precisa da ajuda de vocês, vocês saíram fora. Então agora a gente invade vocês. Certo? Aí o Dalai Lama escapa para a Índia. Tudo no meu período, viu? No mesmo bloco, o primeiro bloco que é a primeira metade do século XX. É tudo no mesmo período, isso que eu estou contando para vocês. Então, a gente percebe como essa questão, assim, né, da cultura religiosa ou cultura religiosa padrão é aquilo que há. Então, quem nasce no Brasil pode querer negar Jesus o quanto quiser, mas não vai conseguir, é uma mera fantasia. Por quê? Porque Jesus no Brasil está em tudo. O cristianismo está na língua, está na cultura, está na comida, está na história, está nas nossas relações sociais, está na televisão, está na música. Mano, sabe? A pessoa fala assim, não, mas eu vou me batizar nas matrizes afro. Tudo bem, mas você não vai deixar de ser cristão, é impossível. Ah, não é tudo bem, não, professor, porque deixa de ser cristão, não sei o quê. Aí é uma questão doutrinária, né? A gente não está discutindo isso agora. Mas tem razão. Se a pessoa está
né? Ela foi batizada na igreja cristã, seja qualquer denominação. Aí ela depois ela passa a ser batizada na Umbanda, no Candomblé. Houve uma transferência de fé, né? Houve um abandono, porque na Umbanda não se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batiza em nome das entidades que estão ali. No Candomblé também. Ah, e aí, como é que fica? Ué, não fica, são outras matrizes. Mas não deixa de ser cristão em termos de cultura, não dá para sair fora. Por quê? Porque você está inserido dentro daquilo. Entra por osmose, né, gente? Não tem como. Eu acho isso uma viagem, entende? Por isso que eu disse para vocês, é muito viagem quando a pessoa fala assim, eu mudei de registro religioso. Ou então quando a pessoa fala assim, eu agora sou ateu. Aí você fala, hã? Por quê? Porque não dá para sair, é da nossa cultura. Ah, mas a fé em Cristo, a experiência de Jesus ressuscitado, não, aí já é outro âmbito, né? Estou falando até um ponto. Quando a gente está falando da experiência pessoal, do mistério, aí já é outra coisa mesmo, né? Aí se relaciona com outro âmbito, diferente, né? Nós estamos diante de uma outra coisa mesmo, né? Certo? Então, e como é que fica? O que eu disse para vocês, eu não concordo quando a pessoa fala assim, não, eu deixei de ser cristão. Você não deixa de ser cristão no Brasil. É impossível. Está em todo o lugar. Tá bom? Então, para as pessoas que ficam desesperadas com o trânsito religioso, né? Ah, meu filho, minha filha foi para outras matrizes. Não deveria ficar, não. Tá tão imerso dentro do cristianismo que não tem como, né? Então, vamos lá. Daqui a pouco volta, em outras palavras, né? Então, pode até não voltar porque fica com muita raiva, mas de alguma coisa que a pastora fez, etc. Mas não consegue fugir da base cultural, né? A base cultural é o cristianismo, não tem como, né? Então, sempre há esperança aí dentro, né? Para aqueles que professam o cristianismo como forma religiosa central, sempre há esperança de salvação para as pessoas, mesmo para aquelas que vão para outros registros religiosos, tá bom? Então, nada de ficar assim apavorado com isso, nem nada, né? Então, voltando aqui, olha, eu vi a Agnes, eu vi a Agnes. Ela abriu momentaneamente ali a... Vocês viram a Agnes? Eu vi a Agnes. Eu não sabia quem era, agora eu sei quem é. Então, aí, olha, é, no mundo da sua juventude, então aqui, a gente já está aqui. Agostinho continuou a viver no mundo imaginário da sua juventude e nunca realizou as implicações de uma sociedade cristianizada. Nessa que afirmação potente demais. Eu jamais falaria assim. Um homem que era o especialista do período dele e a igreja inteira recorria a ele para perguntar, a igreja da África inteira recorria a ele para perguntar sobre assuntos teológicos. E dizer que ele nunca realizou plenamente as implicações de uma sociedade cristianizada, eu jamais falaria um negócio desse. Eu espero que vocês não façam. Por quê? Porque essa frase tem problemas. Como que você sabe? Como que ele sabe disso aqui? Como que ele consegue chegar numa conclusão dessa, percebe? É aquele momento que você fala assim, nossa, essa frase, por exemplo, se eu fosse orientador dele, e os outros professores também, aqui da Metodista, fossem orientadores dele, diriam, remove essa frase ou modifica ela. Porque você está diante de uma afirmação universal categórica que você não tem como provar. Como que você sabe que ele nunca realizou plenamente as implicações? Ah, não, pelos escritos. Ah, você leu todos os escritos, olha atrás de mim, ó. De Agostinho? Para você falar um negócio desse? Passou por um crivo de análise comparativa? Claro que não, né? Então tira essa frase daí, né? É muito complicado, né? He lived most of his life as a member of one religious minority or another. Ele viveu a maior parte da sua vida como membro de uma religião minoritária ou outra, e ainda assim os seus escritos foram vastamente influenciados ou influenciaram vastamente os seus seguidores durante os séculos, durante as eras, quando they were in a unchallenged position of dominance, quando eles estavam em uma posição sem disputa de dominância. De novo, muito problemático essa frase aqui, eu não concordo com ele nem um pouco, porque tem autocontradição. Vocês perceberam que é autocontraditório? Não. Ele contradisse ele mesmo no que estava anteriormente. Anteriormente ele fala:
No final da vida de Agostinho, era quase impossível imaginar o mundo não cristão. Se era quase impossível imaginar o mundo não cristão, Agostinho estava nessa fase. Logo, se ele estava nessa fase, como que ele estava vivendo numa minoria? Como que ele poderia estar vivendo numa minoria religiosa ou outra, e aí os seus escritos se influenciaram, e depois, só depois, quando atingiu a dominância, que os influenciaram? Não, tá autocontraditória aqui as posições. Passou pelos editores, não pegaram, entendeu? Ou então ele justificou isso muito bem, a gente não sabe como ele justificou, né? Mas por enquanto, para cá, não dá. O que a gente está vendo? Que não é porque você tem gente da Cambridge, da Oxford, que o cara não fala abóboras. Perceberam? Ele fala aqui, em termos de lógica, a gente já pegou contradições. Isso a gente chama de coerência e consistência. Então você não pode falar, vocês perceberam? Não pode falar. Ele estava vivendo num mundo onde né, era impossível imaginar todo mundo como se um mundo que já não fosse mais cristão. Mas ele vivia num ambiente de minoria, hã? E só depois, quando a coisa do cristianismo atingiu sua dominância, mas já não era dominante, porque a gente não conseguia imaginar outra coisa um mundo que não fosse cristão, já era. E só depois, posteriormente, quando virou, ele ficou algo assim inquestionável pela dominância do seu tempo, né? Então, Antônio Francisco, ele quis dizer uma região geográfica específica, então ele teria que ter dito de uma outra maneira a frase, entende, Antônio? Ele teria que ser bem específico, falando dessa região, da Argélia especificamente. Então, para cá é válido, mas ele falou de um geral. Quando ele fala de um geral, ele entra num problema meio sério aqui dentro, de incoerência, perceberam? E inconsistência. Isso que a gente tem que tomar cuidado nos nossos artigos, né? Incoerência e inconsistência em relação aos nossos artigos, nas frases que a gente coloca. Não pode, uma frase nossa não pode contradizer a outra. Se eu trouxe uma noção geral, ou eu modifico ela em relação àquilo que eu acabei de escrever, ou eu vou trabalhando outras questões de modo que fique coerente o todo, certo? Então, quando a gente fala assim, uma tese de doutorado, ou é, dissertação de mestrado tem que ter coerência e consistência. O pessoal normalmente treme, entendeu? O pessoal fala, eu não consegui fazer nada porque coerência e consistência, o que que é isso? Vocês acabaram de ver. É só não ser contraditório consigo mesmo. E como que eu vou saber se eu sou contraditório consigo mesmo? Mas naturalmente a gente sabe isso, certo? Eu não posso falar, eu sei dirigir carro e logo na sequência falar assim, eu não sei dirigir um carro. Oi, uou. Entende? Não, não tem nada de ficar com medo disso. O pessoal fica morrendo de medo. Não, é uma questão de prestar atenção no que está escrevendo. Eu não posso falar assim, eu ensino Agostinho, e ao mesmo tempo eu falo, mas eu não gosto de Agostinho. Mas então, por que você ensina Agostinho então? Entende? Né? Eu trabalho, uhum, mas eu não gosto do meu trabalho. Aí talvez não seja tão inconsistente assim. Depende de como você vê, né? Eu trabalho para sobreviver, mas eu não gosto do meu trabalho, certo? Eu ensino Agostinho, mas eu não gosto de Agostinho. Mas não era melhor você ensinar aquilo que você gosta? Porque se você gosta daquilo que você ensina, provavelmente tem mais qualidade do que você ensinar porque você é obrigado, certo? Então, então essas são inconsistências e incoerências que a gente tem que evitar nas nossas escritas e nas nossas falas. Então, o mundo físico de Agostinho era muito menor que o Império Romano completo. Não diga, né? Não diga, meu Deus. Só um minuto que a reitora tá me perguntando algumas coisas aqui. Das 14. Não, das 13 até as 14. Pronto. Pronto, agora o pessoal já. Então, aí, apart from a few years in Italy in the 380s, então, desconsiderando os poucos anos que ele viveu no ano de 380 na Itália, ele viveu a sua vida majoritariamente em três lugares: Tagaste, Hippo e Cartago.
Então, isso a gente tem que levar em consideração. Portanto, todo o desenvolvimento do pensamento de Agostinho é africano, com exceção de aqui alguns aninhos, em 380, quando ele é batizado em Milão, pelo Ambrósio, né, marca temporal do tempo onde ele fala, eu sou um cristão, né, pelo batismo, né. His trips elsewhere in North Africa were few and limited. Então, as suas viagens para os outros lugares do norte da África eram poucas e limitadas. Though his words traveled widely, his spatial limitations are important to remember. Embora suas palavras viajaram vastamente, suas limitações espaciais são importantes de ser lembradas. Not least because they kept him chiefly in the more urbanized and coastal north of Africa. Não apenas, ok, not least, não apenas, porque elas se mantiveram, ou mantiveram, they kept him, né? Então elas mantiveram ele, né? As palavras dele mantiveram ele. Esquisita essa frase, mas majoritariamente dentro da costa do norte da África, um ambiente mais urbanizado, longe dos planos elevados e das fronteiras, longe dos distritos, onde formas mais difíceis, né, mais dificultosas de vida estavam, e talvez as formas mais nativas da religião estivessem presentes. Held sway, certo? Então bom, o que ele está fazendo aqui? Ele tá se defendendo, né? Se a gente for analisar em termos de teoria da argumentação, ele está se defendendo. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, eu não vou abordar as religiões nativas da África que Agostinho poderia ter tido contato. Como que eu me defendo disso? Eu me defendo disso dizendo: Agostinho ficava só nas áreas urbanas. Como que ele sabe isso? Ele não sabe. Ele está criando um espaço onde ele consiga falar dentro daquilo que ele entende. Perceberam? Então, nesse momento, ele está delimitando, ele está fazendo um recorte dentro da pesquisa dele para dizer: olha, eu vou falar só desse Agostinho urbano. Se o Agostinho tinha contato com as religiões afro do seu tempo que estavam ali, isso eu acho que não, porque eu estou falando só do Agostinho que está dentro da área urbana, né? Foi uma maneira que ele fez, em vez de ele falar dessa maneira direta que eu estou falando para vocês, ele criou um imaginário agostiniano que o Agostinho ele ficava só dentro da igreja escrevendo e não andava por lá e para cá para ver outras religiões. Não sei. A gente não tem como afirmar um negócio desse. Mas ele está criando um espaço delimitado da pesquisa dele, né? Agostino himself is a figure whose life we know too well. Então, o Agostinho é uma figura cuja vida nós conhecemos muito bem. He was offered us such a variety of materials of such high quality for reconstruction his life that it would be almost impossible not to use them. Ele mesmo, o próprio Agostinho, nos ofereceu uma variedade de materiais de tão grande qualidade para a construção da sua vida que seria quase impossível não usá-las. Ainda bem, para a nossa própria vantagem. Mas, if we would use them, it's equally almost impossible to not use them to tell the story in the way he would have us to tell it. And therein lies the nature. Então, olha aqui, essa frase aqui é legal, né? Agora ele volta a ser um pesquisador menos retórico, né? Aqui, olha só. Mas se nós usarmos as fontes que Agostinho nos indica nos seus escritos, também seria igualmente impossível não usar essas fontes da maneira como Agostinho gostaria que nós usássemos para contar a sua própria história. E aí está o perigo. Por que o perigo? A gente pode contar de acordo com o próprio Agostinho. Qual é o problema com isso? O problema com isso é que a gente lembra, todo o Ocidente, toda a ciência ocidental, ela busca pela verdade. Isso tem o seu centro não só na Grécia, na educação grega, com a paideia, né, com a virtude grega, a arete, mas com a aquisição ou absorção dessa cultura greco-romana pelo cristianismo. Quem é a verdade no cristianismo? É Jesus. Então, tudo aquilo que é verdadeiro
dentro do eixo axiológico. Lembra que a gente viu na nossa última reunião? Verdadeiro, falso, pecado, santidade, correto, pecado, santo, correto, incorreto. Lembram? Positivo, negativo, virtuoso, vicioso. Então, dentro desse eixo axiológico, tudo o que é verdadeiro participa de alguma maneira da verdade que é Cristo. Certo? Então, quando a gente se aproxima da verdade, isso é assim. Agora, tem que tomar um certo cuidado nesse ponto, povo. Nós estamos falando da verdade revelada. Não estamos falando da verdade interpretada pelos seres humanos. Lembra disso, hein? Aí eu posso falar assim, não, mas eu exijo que a minha esposa fale a verdade para mim o tempo todo. A verdade que ela vai me falar é a verdade que ela interpreta como verdade, não é a verdade em si. A verdade como eu falo para minha esposa não é a verdade em si, é a verdade como eu interpreto. A verdade que nós encontramos nas cortes de justiça, nos tribunais, não é a verdade em si, é a verdade interpretada ou pelo acusado, ou pelo Estado, ou pelo juiz, ou pelo promotor, ou pelos advogados, como eu falei, ou pelo júri, quando é crime de júri, que não é todo, porque aqui no Brasil são só 5 crimes de júri, o resto não é igual aos Estados Unidos, que tudo, né, é crime de júri, na Inglaterra também. Não, aqui são só 5, certo? Então, então, nós temos que tomar um certo cuidado aqui, tá bom? Para não virar uma pessoa, não, eu sou a favor da verdade, a verdade tem que transparecer, porque a verdade. Pera, pera, pera. Só Deus sabe o que é de fato a verdade. A gente tem a verdade revelada que é Cristo. Diante daquelas referências, a gente começa a entender o que é a verdade. Mas a gente não esquece das advertências que Jesus coloca, tanto para os fariseus quanto para as pessoas que se julgavam santas, né? Jesus fala assim, olha, cuidado. Quem que foi o que voltou para casa justificado quando se apresentou diante de Deus? Foi aquele que disse, eu sou diferente, eu sei a verdade, o Senhor me fez um homem justo. E esse não volta justificado. Quem é que volta justificado? Aquele que fala, Senhor, me perdoa porque eu faço tanta bobagem, tá? Porque o segundo cara estava entendendo que a verdade que ele consegue alcançar é uma verdade convencional, né? Isso depende da perspectiva, depende da luz, depende da lente. Isso mesmo, Antônio. Vamos com calma, né? Nesse negócio da verdade. A gente busca pela verdade porque a gente sabe que isso permanece assim como Cristo permanece. Essa é a ideia da filosofia cristã. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado, que o nosso intelecto não chega tão longe assim, né? E como é que eu vou saber, então, sobre a verdade que é Cristo? Ah, aí você tem o movimento do próprio Espírito Santo, que é um mistério que permanece dentro da gente, que vai nos capacitando para entender a verdade última, que é Deus, que começa aqui e se completa na vida eterna. Então, não é agora. Não dá para fazer uma transposição. Ah, eu conheço Jesus, então agora vamos para. Você vai ver minha vizinha, meu vizinho, meu filho, minha filha, minha esposa. Eu vou julgar todo mundo agora. Ixi, né? Aí não vai dar certo, né? Então, a fé é algo, como a Antônia está falando, é algo que circunscreve todos os ensinamentos de Cristo, não selecionado para eu justificar o meu amor próprio, né? Então, vamos continuar aqui. The evidence of the danger lies in the biographies of Augustine on large canvas or small that accumulate in our libraries. O que ele quis dizer com isso? A evidência desse perigo de contar a história do Agostinho, segundo o Agostinho sem querer, porque eu pego só aquilo que ele fala e repito, permanece nas biografias de Agostinho, em um panorama pequeno ou grande, tanto faz, que se acumula nas nossas bibliotecas, né? Então, quer dizer, ele está fazendo uma crítica aqui à maior parte do pessoal que fala sobre Agostinho, dizendo assim, vocês estão repetindo aquilo que Agostinho fala, meu, e o que que era a realidade do tempo dele? Qual que era a verdade lá? Quais eram as verdades que estavam ocorrendo lá? A gente não precisa ficar escandalizado com isso, porque isso de fato é ciência. Na ciência, como eu disse para vocês, o Plínio, a Agnes, a Fabiana, a Osiane, a Amanda, a Nayara, a Milena, o Francisco, partem, a Antônia, o Neto, a Giovana, partem do princípio que a gente está provavelmente equivocado. A gente não parte do princípio que a gente está certo. A gente parte do princípio provavelmente estou equivocado. Então, eu vou expor a minha opinião para que um colegiado de pesquisadores, que são vocês aqui no caso, digam o que eles pensam a respeito, se eles têm uma perspectiva melhor que a minha.
certo? Sobre a pesquisa. Ainda que eles não estejam envolvidos diretamente na minha pesquisa, porque quem faz a pesquisa, se a Jane faz a pesquisa, se a Amanda faz a pesquisa, só elas sabem a pesquisa. A Nayara é doutoranda, né? Então, só ela sabe da pesquisa dela, mas ela coloca no colegiado para ouvir outras opiniões. Por quê? Porque essa é uma questão. Isso. Vai lá, Rosiane. Deus te abençoe. Bom trabalho. Então, é, é uma questão que é uma questão voltada para. Peraí, Rosiane, peraí. Peraí, Rosiane, não vai embora. Vamos tirar foto. 3, 2, 1. Vamos manter a Rosiane, porque ela nunca aparece. Vamos lá. 3, 2, 1, foto. Aí a Rosiane vai aparecer agora lá na foto. Isso aí. Bom trabalho, Rosiane. Até mais. Então, aí o que acontece? A, Essa é uma questão que a gente sempre parte do princípio. Qual é o princípio? Que a gente está, possivelmente, em um estado de imperfeição, precisa ser aperfeiçoado pela cooperação dos outros. Né? Então, eu coloco na roda, escuto o que os outros têm para dizer e tal. Sem medo de falar assim, as pessoas vão achar que eu sou burro, que eu sou burro. Qual o sentido disso? Por que elas achariam que você é burro? Eu estou na mesma posição que você e eu. Qual a posição? Ué, se a gente perceber a cosmologia cristã é de criatura, não é criador. Não é criador, nunca vai ser completamente inteligente. Ah, mas a pessoa pode dizer que ela é mais inteligente do que eu. Sob qual ponto de vista? Qual a perspectiva? Ah, sob a perspectiva de quem? A perspectiva é do mundo. Que mundo é esse? Quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo que a Fabiana é menos inteligente do que eu naquele objeto que a gente está escrevendo? Ninguém. Ah, mas você tem doutorado, professor. E você tem mestrado, e não é que vai desconsiderar todo o caminho que eu estou fazendo, que os outros doutores e mestres fizeram, não é isso. Mas naquele assunto, naquela hora, o que importa é a perspectiva, não o título, certo? Então, ah, mas eu não tenho preparo para falar nada sobre isso, etc. Mas o que importa é a perspectiva, não o título, não é o preparo, não é um livro, nós estamos discutindo algo. Depois, aí, lógico, né, a técnica de escrita de um mestre, um doutor vai fazer diferença. A técnica de pesquisa também, mas naquele momento onde está discutindo sobre algo, título não conta. Nós estamos debatendo sobre algo para chegar até a verdade daquilo, ou se aproximar da verdade daquilo, que é uma verdade sempre temporal, e que depois, uma próxima discussão, pode mudar, porque novas informações podem chegar, certo? Então, naquele momento, não conta. No momento do debate, da busca pela verdade, novas ideias, etc., não conta o título. Vai contar depois, né? No registro do conhecimento, como que aquela perspectiva vai ser trabalhada, como ela vai ser desenvolvida e assim por diante. E tem gente que fica bravo com isso, porque fala assim, mas eu estava lá com o professor Plínio e ele não colocou o meu nome lá na pesquisa. Não disse que foi a ideia, foi minha. Então, no meio da pesquisa, no meio da ciência, a gente normalmente, a não ser que esteja escrito, a gente não trabalha desse jeito. Por quê? Porque é uma colaboração entre pessoas. Se você pega os escritos de Platão e Aristóteles, Platão não era um cara só, Aristóteles também não. Era provavelmente um conjunto de pessoas que discutiam, debatiam, e o Platão colocava lá, entendeu? Ficou com o nome de Platão. E depois é que se entendeu que era um cara só, mas isso é incorreto. Hoje a gente sabe, não é um cara só, não é uma pessoa só. Tomás de Aquino era um cara só? Não. Agostinho era uma pessoa só? Não, Agostinho vivia numa comunidade de praticantes do cristianismo. Não era uma pessoa só. Com certeza ele debatia os problemas com as pessoas que estavam em volta. Nunca uma pessoa só. Certo? É que a gente ficou preso a um referencial do liberalismo, da ideia de individualismo. O indivíduo, indivíduo, indivíduo. Mas na prática, nunca é indivíduo. Quando que é indivíduo? Fabiana, por exemplo, tem os filhotes dela lá, né, os filhinhos dela, né, Fabi? É, se ela aplica o individualismo nos filhos, o filho morre. Não vou cuidar nada. Se vira. Morre. Né? O esposo da Fabiana. Se a Fabiana não ajuda o esposo e o esposo não ajuda a Fabiana, individualismo, cada um. É, até sobrevive, mas vai ficar uma relação ruim e vai ficar uma relação que não tem motivo de existir. Por quê? Porque cada um no seu. Um só ajuda quando sou extremamente necessário. Né? Então, essa é uma visão muito assim, que a gente repete muito na academia, é uma visão ruim. E a gente tem que combater ela. Fala, não, não. E normalmente a gente combate ela quando? Quando você, por exemplo, vê um livro
E ali está registrado o nome de pessoas, ou indiretamente o nome de pessoas. Agradeço a associação tal, com todos os seus integrantes, pelas ajudas, não sei o que, taranã. Nas pessoas, os seus representantes, presidente, tesoureiro, secretário. Tu está agradecendo a totalidade das pessoas, nas pessoas que estão representando elas. Porque senão você vai ficar listando nomes, 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 nomes infinitamente, né? Mas sempre tem essa questão de agradecer as pessoas, né? No mestrado, no doutorado, por exemplo, quando você escreve a sua apresentação final de dissertação ou tese, dissertação para mestrado, tese para doutorado, você escreve um agradecimento às pessoas que te ajudaram. E ali você não poupa nomes. E é muito ruim e leva a bronca, viu? A pessoa leva uma puxada de orelha. Quando ela apresenta, tanto na qualificação quanto na banca, agradeço a agência de fomento. Ponto. Como assim você agradece? E seu pai e sua mãe, você não vai agradecer? É, não. Aí leva a bronca, porque o professor vai falar assim: olha, no mínimo você começa agradecendo seu pai e sua mãe. Se tiver liderança religiosa, você também agradece. Se tiver liderança filosófica, você também agradece. Você agradece seus amigos que estiveram junto com você, viu? Seus professores, seu orientador, viu? Você agradece todo mundo que está em volta. Você não poupa dedo para você escrever agradecimento. Por quê? Porque a ideia é a colaboração científica que vai muito além da colaboração de te emprestar livro, te dar um artigo. Vai para o lado emocional também. E aí você coloca lá. Agradeço meu avô, que nas horas que eu estava mal, me falava assim: vem aqui, filho, vamos assistir um filme junto, relaxa um pouco. Você agradece. E eu acho bonito quando a pessoa agradece Deus, quando a pessoa agradece o Espírito Santo, quando a pessoa agradece Jesus, né? Se for católico, agradece Nossa Senhora. Por quê? Porque esses objetos de devoção, que são os santos e santas, fazem parte da cultura brasileira. Então ele não despreza a rede de culturas que estão lá, né? Às vezes a pessoa, ela é, né, Antônia, é ruim falar que elas são egoístas, mas às vezes a pessoa está muito individualista, entendeu? É que só eu que fiz tudo, ninguém me ajudou em nada. Não! Então tá. E você não respirou, não? Não comeu, não? Né? Não tomou banho, não? Isso não depende de um monte de gente te ajudando também, né? Então, né, a gente tem que ir contra essa ideia de, só eu que fiz. Não, não, é uma rede de pessoas que vai fazendo as coisas, né? Certo? Então, no caso do Brown, aqui, ó, vamos voltar aqui. No caso de Brown, né, Peter Brown, que estava lá em cima, que é, né, pelo menos completamente 45% do seu livro é tomado como uma narrativa da vida de Agostinho antes da sua ordenação como bispo, antes dele realizar a posição que tornou possível para ele exercer uma influência significante no seu tempo e depois. Narrativas de um breve compasso regular, não, vamos lá. Narrativas são encontradas regularmente dentro de um compasso breve, briefer. É impossível de se restringir a uma narrativa da sua vida, vamos dizer, sua vida mais recente, e into even so little as 40% of their book. E assim, o que ele está querendo dizer 40% da vida de Agostinho antes da sua ordenação de bispo é muito difícil de você encontrar. Então, o que o Peter Brown faz é basicamente inventar narrativas em relação a isso, certo? Então, se você tomar como histórico aquilo que ele está falando, você vai ter problemas. É isso que ele está dizendo. Claro que ele está fazendo um paralelismo comparativo aqui dentro com a maior parte dos escritores sobre Agostinho que começam a inventar muita história, né, com a pretensão de ser história científica em relação ao Agostinho. Tem problema isso? Contemporaneamente não tem mais problema isso aí. Todo mundo sabe que é uma narrativa que ele está criando e tal. Então, contemporaneamente, você se colocar dentro da sua pesquisa e colocar elementos lá dentro que você acha provável, desde que você aponte, não é um problema mais. Tá bom? Então, é um pouco eurocêntrico demais esse texto, né? É claro que é eurocêntrico porque foi feito por quem mesmo? Pelo pessoal da Cambridge University, né? Perceberam aqui os elementos de eurocentrismo? Ele quer uma ciência dura, de história dura, que só se baseia em cima de evidências,
de revisão bibliográfica e só a partir daquilo que pode existir alguma coisa. Tá, mas e a interpretação do Peter Brown não conta? Não, não conta. Isso é uma falsificação da história. Não é, sabe por quê? Desde que o Peter Brown aponte que ele está pensando a esse respeito, em função daquilo que ele acha, que ele está deduzindo, etc., não é um problema. Mas hoje, por quê? Porque só o Agostinho mesmo para contar a história dele. E mesmo o Agostinho, se ele tivesse 18 anos de idade, ele contaria a história dele de um jeito. Depois, com 30, ele contaria de outro. Depois, com 60, ele contaria de outro. E com 80, ele contaria de outro ainda. Qual é a verdade disso? Era o que ele está dizendo para vocês. Não tem verdade nisso. Nossa verdade é sempre uma verdade contextual. Se você pegar a filosofia de rede interrelacional, que é a filosofia que a gente está estudando isso aqui, tem um princípio que chama de princípio das duas verdades. Tem a verdade última e tem a verdade convencional. O que a gente está analisando é verdade convencional. Toda a história é verdade convencional. Qual que é a verdade última? A verdade última é que as coisas são interdependentes para a gente. Não é verdade última em relação a Deus. Verdade última em relação a Deus a gente não tem como saber. Pensou se eu fizesse uma filosofia que diz assim, verdade última, Deus? Poxa, mas como é que você acessa Deus? A gente só acessa Deus pela fé em Cristo e pela graça que se desenvolve em nós de maneira absolutamente misteriosa. A gente não alcança essa razão aí, né? Então, por isso que a religião cristã é uma religião iniciática e de mistério. Por que iniciática? Porque a Agnes, para fazer parte, a Milena, para fazer parte, precisa fazer um catecumenato, né? E todo mundo aqui fez quando era criança, ou se não fez quando adulto, para depois chegar até o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for católico, ainda tem outros sacramentos que vêm na sequência, que é o sacramento da confissão. Católico, eu quero dizer católico romano, católico grego. Porque no fundo, a Amanda, a Agnes, a Milena, a Nayara, a Fabiana, a Giovana, o Neto, a Antônia, o Francisco, independente da denominação da igreja que vocês sigam, vocês são católicos. Porque a palavra católicos, em grego, quer dizer universal. E por que é universal? Não é universal do reino de Deus. É universal porque porque batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todo lugar e todo mundo. E se lê a mesma coisa, se lê os evangelhos, se lê as cartas do Novo Testamento, etc. Por isso que é universal. E porque a salvação é para todos os povos, não é mais só para o povo judeu. Então, de fato, todo mundo é católico, mas não é católico romano, é católico luterano, ou é católico neopentecostal, ou é católico pentecostal, ou é católico e assim vai, entendeu? Todo mundo é católico aqui, né? Só não é católico romano, né? Por essa razão, cada um vê Deus sob prismas distintos, não dá para colocar na caixa. Exatamente, todo mundo é católico, mas é aquilo que quem teve aula comigo na teologia sabe que eu falei isso já lá. O problema é, católico manda conta de todo mundo? Ou a perspectiva varia? Então Deus vai deixar de salvar se a pessoa pensa igual um católico grego ortodoxo? Não. E se a pessoa é um católico luterano? Deus vai deixar de salvar o católico luterano? Então, se é um católico universal do reino de Deus, Deus vai deixar de salvar? Por quê? Porque são perspectivas, como disse Antônio. Perspectiva da própria personalidade da pessoa. Você vai deixar de salvar a pessoa porque ela tem outra igreja, então? Mas todo mundo não continua sendo católico, porque Jesus é para o universo, entendeu? O universo todo do mundo, né? Certo? E tem gente que não gosta quando eu falo isso, né? Mas aí é porque é política religiosa, né? A minha igreja é melhor, a minha igreja precisa se sustentar, a minha igreja precisa pagar as contas, né? E isso é uma dimensão válida, é uma dimensão que existe mesmo. A gente vai ter que lidar com ela, não tem jeito. Tudo isso faz parte da verdade convencional, né? A verdade última é que as coisas são interdependentes, né? E como a Antônia está falando, depende da nossa perspectiva mesmo, né? E essa perspectiva, por sua vez, depende da maneira como a gente foi criado, qual o contexto social que a gente nasceu, quais as igrejas nos alcançaram, como a gente lê a teologia, né? Tudo isso faz parte, claro, de uma verdade convencional, né? De uma realidade convencional. E a realidade última, da perspectiva cristã, é Deus. E aí? E aí não, a gente não alcança. Da filosofia de ensino relacional, que é humana, né? Que eu me lembre, eu sou tem os meus ancestrais, como meu orientador, Antônio Florentino Neto, tem outros ancestrais da filosofia da rede interrelacional, que é o professor Dilipe Lohundo, né, o professor José Ferraro, o professor Marcos Lutz Miller, o professor Oswaldo Jacóia Júnior, o professor José Michelas, todos eles fazem parte dessa rede que culmina em mim. Se eu distraio eles, começa a ter pena na filosofia de rede interrelacional, percebe? Mas tudo isso é gente. E gente não tem verdade última definitiva, tem verdade última inter-relação, né?
mas não tem uma verdade última no sentido de Deus. Deus se revela a si mesmo para a gente, né? E ao longo da nossa vida. E no final da nossa vida a gente não conhece Deus perfeitamente. Ah, mas o credo católico, que todo mundo participa, todo cristão participa, não é credo católico romano, né? O credo católico, creio, né, o sistema de crença, diz o quê? Creio na ressurreição e na vida eterna. E quem crê na ressurreição e na vida eterna, sabe que para ingressar na ressurreição e na vida eterna tem que ter um certo nível de conhecimento de Deus. E esse conhecimento se dá por quê? Por estudo. O estudo melhora, mas se dá pela fé e pela manifestação da graça de Deus, aonde? No todo da pessoa, no corpo e na alma dela, no corpo, na alma e no espírito dela, né? Nesses três. A alma é aquilo que gera vida, né? O sopro de Deus. E é uma alma racional, portanto tem intelecto, é o espírito, né? Portanto. E tem o corpo também, então é ressurreição do corpo. Isso tudo faz parte da filosofia cristã, e Agostinho está bem dentro disso, né? Então a gente não consegue diferenciar isso, né? E aí nós paramos nessa parte aqui, ó. Lembrando, quando a gente terminar esse artigo, nós vamos para as obras de Agostinho, tá bom? Nós vamos finalmente para a Vida Feliz, vamos verificar a Vida Feliz, vamos ler passo a passo ela, vamos fazer um comentário, para depois, e depois nós vamos fazer oficinas de artigos, para vocês aprenderem a escrever artigos, tá bom? Então, isso tudo faz parte de um processo onde a gente vai culminar com vocês escrevendo. Quem quiser. É obrigado? Não. Quem quiser escrever, vai aprender a escrever artigo. Agora, aprender todo mundo vai, como que escreve artigo, e depois eu vou mostrar para vocês do que se constitui um livro. Normalmente, de uma coletânea de artigos, sai um livro. E sai um livro bom, né? Porque aí é um livro diferente, né? E a Antônia fala assim: até meus 22 anos queria ser freira da Ordem Carmelita, né? A Ordem Carmelita é da Teresa d'Ávila. É uma filósofa e uma teóloga super potente no cristianismo, né? Que, como eu disse, as mulheres deveriam ler, né? Não para se converter ao catolicismo romano, essa não é a ideia, mesmo porque nem dá. Escuta o que eu estou dizendo: você está na sua igreja, você está feliz com ela, você vai querer se converter para o catolicismo romano, você pode simplesmente se perder nesse processo. Ao contrário, leia teólogos e teólogas, entendam, mas permaneça na sua igreja, tá bom? Não vai querer fazer vínculo de tráfico religioso, que daí sabe o que vai acontecer? Esse trânsito religioso pode te deixar uma pessoa infeliz, né? A não ser que sejam outros problemas, mas assim, né? Aí não tem como eu falar sobre isso, né? Tá bom? Mas, a princípio, leia, estude, permaneça perto da sua igreja, certo? Então, nós já tiramos a nossa foto hoje. E vou só tirar essa foto de agora para colocar lá no grupo, mas a outra foto é que vai contar lá na rede social, tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1, foto. Aí, e aí a gente termina por hoje. Amanhã nós temos de novo o nosso grupo de estudos, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau.